Mas voltando ao nosso assunto, vamos falar aqui sobre o Natal, e vocês percebem que nós temos aqui meio que uma mesa, né? E estamos aqui comendo, viu, gente? Essa comida que está aqui não é fake, não. O pessoal está comendo aqui e tá, né? E tá bom, não vou negar para vocês, não. A coisa aqui tá legal. Mas eu quero, antes de mais nada, trazer uma explanação básica de como é que nós chegamos onde nós estamos, com o Natal no formato que ele está hoje. Tá? Então você sai à rua e você vai ver cidades enfeitadas, casas enfeitadas, estabelecimentos comerciais enfeitados. Então todo esse enfeite está comemorando algo. Vamos entender então, muito rapidamente aqui, eu vou trazer para vocês e depois nós vamos especificar de onde que vem isso. Bom, tudo isso nós vamos voltar lá em Noé. Lembram-se que Noé tinha 3 filhos? Então Noé tinha Sem, Cã e Jafé. Cã, o que acontece? Logo depois do dilúvio, isso está lá no livro de Gênesis, essa história. Logo depois do dilúvio, Noé, ele toma um vinho. A Bíblia diz que ele toma um vinho e ele fica ébrio, fica bêbado, né? E aí ele se desnuda, ele fica sem roupa. E o filho dele, Cã, vê aquela cena do pai nu e zomba do pai. E ele vai correndo contar para os outros 2 irmãos, para Sem e para Jafé. Esses 2 irmãos, por sua vez, pegam um lençol e vêm de costas e cobre a nudez do pai. Quando o pai, após passar da ressaca, passada a bebedeira, descobre que Cã fez essa zombaria dele, ele amaldiçoa Cã. Ele lança uma maldição sobre o filho e diz que o filho, durante toda a eternidade, será servo dos outros 2 filhos. Bom, o tempo passa e Cã se casa com uma mulher chamada Semíramis. Esta mulher, nós estamos falando aqui agora de Semíramis, e Cã e Semíramis têm um filho. Esse filho se chama Nimrod. Nimrod também está lá no Gênesis. A história de Nimrod está no Gênesis. E você vai se lembrar de Nimrod porque na cidade de Nimrod, na cidade que Nimrod fundou, que era a Babilônia, e aqui eu estou falando a Babilônia dos tempos antigos, e não a Babilônia lá de Daniel, essa é a Babilônia de Gênesis. Ela está muito antes, ela está quase 3.000 anos antes da Babilônia de Daniel. Nessa cidade aqui é feita aquela Torre de Babel. Lembram da famosa Torre de Babel? É nessa cidade. Nimrod, que é marido de Semíramis, ele se coloca como o próprio Deus. E ele começa a transgredir demais tudo o que acontecia ali. Ele se coloca, e o que acontece? Aí Sem, tio de Nimrod, lembra que Sem é tio de Nimrod. Então Sem mata Nimrod. Então Nimrod morre e Semíramis, ela chora a morte do marido. E logo em seguida, Semíramis anuncia que está grávida. Obviamente, ela não tinha como explicar, porque o marido dela já havia morrido há algum tempo, como é que ela estaria grávida. Obviamente, ela estava grávida por uma traição que ela havia feito para Nimrod. Mas ela diz que o próprio espírito de Nimrod a fecundou. E daí é a razão por ela estar grávida. Desta gravidez nasce uma criança cujo nome é Talmuz. Então agora eu tenho 3 figuras. Eu tenho Semíramis, eu tenho Nimrod e eu tenho Talmuz. Então aqui eu tenho as três figuras. Essas 3 figuras é muito interessante. Eu preciso trazer isso para vocês. Por quê? Porque essas 3 figuras, a partir daí, perseguirão toda a história. O que vai construir o que nós vivemos hoje. Porque esta figura de Semíramis, Talmuz no centro e Nimrod do outro lado, então Semíramis de um lado, Talmuz ao centro e Nimrod do outro lado, é exatamente o que aponta para a Sagrada Família. Então, o que aconteceu? Depois deste império, em seguida, o que acontece? O Império Persa, ele é quem passa a dominar, né? E no Império Persa, agora eu tenho as mesmas figuras, Semíramis, Nimrod e Talmuz, só que agora com outro nome. Semíramis agora é Asera, ou Aserá. E nós vamos ver isso lá em Ezequiel,
sobre a árvore de Aserá. Não vamos falar sobre a árvore agora, vai ter um momento aqui que vamos falar sobre a árvore. Mas lá em Ezequiel, nós vamos ver sobre a árvore de Aserá, sobre quem eram feitos rituais sobre a árvore de Aserá. E nós temos aqui Mitra, é onde aparece, a primeira vez em que aparece esse nome, Mitra, que é filho de Aserá. Mas, na verdade, Mitra aponta para Talmuz e Aserá aponta para Semíramis. Logo em seguida, o Império Grego, ele assume, ele ganha do Império Persa. Não vou explicar sobre todas essas sucessões estão explicadas na profecia de Daniel, tá? Lá de Nabucodonosor, quando ele vê a estátua. Não vamos explicar sobre isso agora. É importante a gente fazer a construção para nós chegarmos no que nós estamos hoje com relação ao Natal. Então o Império Grego, ele assume o comando do mundo, e aí as três divindades, agora, vocês perceberam que Nimrod, no Império Persa, ele não está, mas no Império Grego ele volta. Então agora eu tenho Zeus, eu tenho Afrodite e eu tenho Eros. Zeus passa a ser Nimrod, Afrodite passa a ser a Semíramis e Eros passa a ser Talmuz. A mesma divindade, as mesmas divindades, com as mesmas crendices, mudando agora somente o nome. Apenas mudou o nome dessas divindades. O Império Grego se vai e entra então o Império Egípcio. Agora no Império Egípcio a mesma coisa acontece, só que agora eu tenho Osíris, eu tenho Íris e eu tenho Horus. Osíris como Nimrod, Ísis como Semíramis e eu tenho Horus agora como Talmuz. Continua a mesma coisa, as mesmas divindades. Porém, agora eu tirei, agora quem está comandando é o egípcio. E o Império Egípcio é suplantado por quem? Pelo Império Romano. E no Império Romano, no panteão de deuses romanos, muda-se novamente os nomes, e agora retira-se a figura de Nimrod, e agora eu só tenho Afrodite e Vênus, desculpa, né? Ou melhor, Cupido e Vênus. Cupido como Talmuz e Vênus como Semíramis, lá do passado. Inclusive, se nós pegarmos imagens dessas divindades, você vai perceber que o rosto é o mesmo. É muito interessante isso. A Semíramis é a mesma, por exemplo, é o mesmo rosto da Estátua da Liberdade. É o mesmo rosto da nossa moeda de real. É o mesmo rosto, é aquele rosto ali. Sempre o mesmo rosto, a mesma cara. Então o Império Romano traz o Cupido e traz a Vênus. Só que no ano 313 da era cristã, o imperador romano era Constantino, e ele diz ter uma visão. E nessa visão ele transforma o cristianismo, que era uma religião marginalizada, como religião oficial do império. Nessa transformação, o que ele faz, na verdade? Ele traz todos os símbolos do paganismo para dentro da igreja. Ele somente faz isso. A igreja cristã, até aquele momento, ela não tinha paredes. Ela era, a história conta que os cristãos cultuavam a Deus nas cavernas, nas catatumbas, nos túneis, porque era uma religião proibida. Era um segmento proibido. Mas Constantino traz isso agora para a luz. E a melhor forma que ele encontrou para trazer isso de forma aceita é o quê? É trazer os símbolos que no paganismo já eram símbolos muito famosos e muito aceitos e transportar os nomes para esses símbolos. Neste momento, então, o que ele faz? Qual era, dentro da religião cristã, o ícone? Cristo, Jesus. Então, o que ele faz? Para o Cupido, ele traz o nome de Jesus. Então, agora Cupido passa a ser Jesus. Quem era a mãe de Jesus? Maria. Então, ao invés de ser Vênus, agora é Maria. E aí ele ressuscita a figura de Nimrod na figura de José. E aí você tem agora o retrato da Sagrada Família, que lá na Babilônia Antiga nós tínhamos Nimrod, Semíramis e Talmuz. Agora eu tenho aqui Jesus, Maria e José. Então, nada mais diferente do que você vive hoje. Então é por isso que nós vivemos hoje. Esses são os símbolos do Natal que nós chegamos aqui. Então, por que eu trouxe essa explanação? Apenas para situar você
do que é que nós estamos falando.